Apóstolos. Hoje nós estamos vendo o capítulo de número 4. E nesse capítulo nós vamos ver que Pedro e João, eles são presos. A cura do mendigo em frente ao templo repercutiu negativamente entre os religiosos judeus. O verso 1 diz assim: falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. E ao ver que após isso Pedro e João estavam ensinando ali no templo, eles o levaram para a prisão. O verso 3 nos diz: e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. De toda forma, cerca de 5.000 pessoas creram ali na mensagem de que Cristo é o Filho de Deus. O verso 14 diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. E aí Pedro e João ficam perante o Sinédrio. Você vê isso daí do verso 7 ao 12. Pedro e João foram questionados sobre o fato. O verso 7 nos diz assim: e pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder e em nome de quem fizestes isso? Mais uma vez, disseram que a fonte desse poder, que a fonte para esse milagre é somente Jesus Cristo. Verso 8 diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades e povo e anciões. Começou um discurso. No versículo 10 ele diz assim: tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Daí eles anunciaram mais uma vez que a morte e a ressurreição de Jesus era parte do projeto de Deus para a humanidade. Versículo 11. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. A mensagem se torna ainda mais intensa quando Pedro, cheio do Espírito Santo, declara, versículo 12: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É somente no nome de Jesus. Pedro, ele dá ênfase, cheio do Espírito Santo. As autoridades religiosas, ao ouvirem as declarações de Pedro e João, e não podendo refutar nenhum milagre, nem suas palavras, pediram a Pedro e a João para se retirarem, questionando, e depois questionaram entre si. Verso 16, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Então deram ordens para que eles não mais pregassem ou ensinassem em nome de Jesus. Versículo 18. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Aí Pedro deu a resposta para eles. Verso 19. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Ele completa no versículo 20: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então soltaram a Pedro e João, pois não poderiam castigá-los por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus. E do verso 23 a 31 nós vemos ali a igreja em oração. Quando voltaram, os apóstolos compartilharam com os irmãos os eventos que havia acontecido, que haviam ocorrido. Ao ver que a perseguição se iniciava, eles fizeram uma oração. Pediram a Deus que os capacitasse, que os fortalecesse e continuasse operando poderosamente entre eles, para que o nome de Cristo fosse glorificado. Versículo 24 nos diz: ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus, disseram: tu, soberano Senhor,
que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E começaram a fazer uma oração clamando ao Senhor. Versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Então, pedir ao Senhor que desse intrepidez a eles a anunciar a palavra de Deus. O verso 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Do verso 32 até o 37, vai falar da comunidade cristã. A vida na igreja primitiva era profundamente marcada pela comunhão. O verso 32 diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Eles se organizavam de forma que todos crescessem juntamente, sem nenhuma necessidade. O verso 34 diz assim: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras e casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. A atuação do poder de Deus era notória entre eles. Além dos milagres, havia um ambiente de amor, um ambiente de devoção, que fazia daquela igreja uma porção do céu aqui na terra. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor esteja com você e esteja no teu lar.